Hello, seja bem-vindo à aula em vídeo. Essa aula a gente vai resolver questões, né? Nós vamos resolver uma prova de um assunto bem interessante, que é um assunto que é relacionado à área fiscal, porque vem falando de impostos, né? E vem colocando assim o assunto impostos de uma forma bem interessante, né? E que é até prática, né, para a vida útil. Então, vamos aí observar o texto, a gente vai ver primeiro as questões, em seguida a gente vai ver a tradução do texto. Acompanhe aí comigo a questão, a primeira é de número 34. Vejamos. The title that best conveys the main purpose of the article is. O título que melhor transmite o objetivo principal do artigo é: letra A. Sammy and Inc. run up a hospital bill. Sammy e Inc. têm uma dívida hospitalar. Vet bills should be tax deductible. Gastos com veterinário deveriam ser dedutíveis dos impostos. Are your pets tax deductibles? Os seus animais de estimação são deduções fiscais? D. The case for pets as dependents. O caso de animais como dependentes. Letra E. How to increase your tax refund. Como aumentar sua restituição fiscal. Então, numa questão como essa, né, quando ele vem pedindo logo qual é o título, ou melhor, qual é o principal assunto do texto, o que é que você faz? Você não vai resolver logo, né? Porque não tem como você saber o assunto principal do texto logo na primeira questão se você ainda não leu o texto. E a dica é que você não leia logo o texto, né? Então, o que é que você faz? Deixa essa questão para resolver por último, para que você possa ganhar tempo. Então, você vai resolver as outras questões, né, que são pertinentes ao texto, e só depois você volta para ela. Mas, no caso, vamos logo resolver aqui, porque a gente está na aula resolvendo na sequência. Então, vamos por eliminação, né? Você vai descartar aquelas que não têm as palavras-chave do texto. Então, você vai eliminar logo qual? A letra A e a letra E. Por quê? Vejamos. The title that best conveys the main purpose of the article is. A letra A diz Sammy and Inc. run up a hospital bill. E a letra E diz How to increase your tax refund. Então, nenhuma dessas duas frases tem palavras-chave, né, que estão no texto, no assunto principal do texto. A letra B, ela diz Vet bills should be tax deductible. Gastos com veterinário deveriam ser dedutíveis do imposto. Observe aí o should, né, que é um verbo modal, auxiliar modal, que é importantíssimo e que cai muito em textos. Durante o curso, na parte gramatical, né, geralmente eu coloco na aula 3, né, os verbos frasais e modais, todos os auxiliares. Nós vimos que o should ele é usado, né, quando está se expressando uma obrigação ou quando está se dando um conselho. Então, o texto ele não está dizendo que todas as despesas com veterinário deveriam ser dedutíveis dos impostos, né? O texto não diz isso. Então, quando a letra B ela usa o should, ela está impondo, né, que os gastos com veterinários deveriam ser dedutíveis, mas o texto não fala isso. Então, portanto, essa letra B está descartada. A letra C. Are your pets tax deductions? Os seus animais de estimação são deduções fiscais? Bem, esse título resume as palavras-chave do texto. Ele fala de animais de estimação, né, e, ao mesmo tempo, ele fala de impostos. É justamente isso que o texto ele discute, né, que os animais de estimação eles devem ter as suas despesas com veterinário dedutíveis nos impostos. Então, essa é a frase mais adequada. Essa é a opção correta, letra C de casa. A letra D ela diz The case for pets as dependents. O caso de animais como dependentes. Então, esse título ele é um título vago. Ele não está resumindo a mensagem principal do texto. Então, fica aí a pergunta no ar. Que tipo de dependência é essa, né, que o título está falando? Então, o tema ele nem sequer mencionou o assunto impostos ou nem sequer mencionou o assunto dedução.
Portanto, a letra D está errada e o gabarito nessa questão é a C de casa. Vamos para a 35. The opening sentence of the text reveals that the author has been. A frase do texto de abertura revela que o autor tem estado. A letra A. Paying frequent visits to her vet's pet. Fazendo visitas regulares ao animal de estimação de seu veterinário. O que é que significa vet's pet? Vet's pet significa animal de estimação do veterinário. E o que é que significa pet's vet? O contrário, significa veterinário do animal de estimação. Então, veja aí o uso do apóstrofo, né? Quando você usa o apóstrofo, né, sempre a palavra que vem depois daquela palavra do apóstrofo, né, é a palavra que é o possuidor. Né? Por exemplo, é a coisa possuída. Por exemplo, Anna's house. Então, é casa da Anna. A house vem depois da Anna's, que tem o apóstrofo. Então, essa opção, ela está aí com o sujeito de posse trocado. Né? Ele colocou trocado na opção. Então, o dono de posse sempre é aquele no qual está o apóstrofo. Ele não visitou o animal do veterinário, mas sim o veterinário do animal dele. Portanto, essa opção está errada. B. Making loans to her pet's veterinary doctor. Fazendo empréstimos ao médico veterinário de seu animal de estimação. E assisting her vet financially, ajudando financeiramente seu veterinário. Não tem nada a ver o que diz aí nessas duas opções, né? E nem é tratado esse assunto no texto. Portanto, estão eliminadas a letra B e a letra C. D. Atrasando os pagamentos do seu veterinário. Em nenhum momento, né? Delaying payments to her veterinarian. Em nenhum momento o texto ele diz isso, que o autor ele está atrasando os pagamentos do seu veterinário. Portanto, errado. E a letra E. Using the service of a vet quite often. Usando muitas vezes os serviços de um veterinário. Será que o texto diz isso? Vejamos o que é que o texto diz. We've been keeping our veterinarian in business lately. First, Sammy, our 9-year-old golden retriever, needed surgery. She's fine now. Then Ink, our curious cat, burned his paw. His will be fine too. At our last visit, as we were writing our fourth, or was it the fifth, consecutive check to the veterinary hospital, there was much joking about how vet bills should be tax deductible. After all, pets are dependents too, right? Golf walls all around. Então, nós temos mantido o nosso veterinário em serviço recentemente, ou seja, bem ocupado. Né? Primeiro, Sammy, a nossa cadela de raça, a Golden Retriever, de 9 anos de idade, precisava de uma cirurgia. Ela está bem agora. Em seguida, Ink, o nosso gato curioso, queimou a pata dele. Ele vai ficar bem também. Em nossa última visita, como estávamos escrevendo a nossa quarta, ou seria a quinta, verificação consecutiva para o hospital veterinário, houve muita piada, né, ou brincadeira sobre como contas do veterinário devem ser dedutíveis. Os animais são dependentes também, certo? Gargalhadas por todo lado. Então, o primeiro parágrafo aí que eu acabei de ler, né, ele deixa bem claro que ele realmente tem visitado muito, né, com frequência, o seu veterinário. Então, essa é a nossa opção correta, porque a letra E diz, né, que ele tem usado muitas vezes o serviço do seu veterinário. Observe aí esse conectivo, né, quite often, né, conectivo importantíssimo, né, que sempre está presente em textos. Often significa com frequência, muitas vezes, ok? E aí, no texto, ele disse isso, né? Ele só não usou a expressão quite often, mas ele disse a mesma coisa. Ele disse que estava mantendo o veterinário dele bem ocupado. Então, é a mesma coisa.
a opção, a alternativa, ela usou palavras diferentes para dizer a mesma coisa que o texto diz. Resumiu bem o que o texto diz. Então, o gabarito é a letra E. A próxima questão é a de número 36. The phrase "Gaff was all around", paragraph 1, shows that those hearing the conversation. As frases gargalhada por todo lado, no parágrafo 1, mostra que os que ouvem a conversa, o que é que significa, né? Então, aqui nessa questão, ele quer saber o que significa essa frase. Letra A. Believed tax deduction for expenses with pets do not really apply. Achavam que as deduções fiscais para despesas com animais realmente não se aplicam. O que é que o texto diz? At our last visit, as we were writing our fourth, or was it fifth, consecutive check to the veterinary hospital, there was much joking about how vet bills should be tax deductible. After all, pets are dependents too, right? Gaff was all around. Em nossa última visita, como estávamos escrevendo a nossa quarta, ou seria a quinta, de verificação consecutiva para o hospital veterinário, houve muita piada sobre como contas do veterinário devem ser dedutíveis. Afinal, os animais são dependentes também, certo? Gargalhadas por todo lado. Então, as gargalhadas, né, elas indicam o quê? Indicam que eles estavam achando que esse assunto era uma piada, né? Portanto, eles não acreditavam que as deduções fiscais para despesas com animais viessem realmente a se tornar uma realidade. Então, essa é a nossa opção correta. Realmente significa, né, que eles achavam que as deduções fiscais para despesa com animais realmente não se aplicam. Por isso, as Gaff was all around. Então, essa aí é a nossa opção correta. Mas vejamos as outras porque que estão incorretas. A letra B. Resented not being able to consider their pets as dependents. Estavam ressentidos por não serem capazes de considerar seus animais de estimação como dependentes. Bem, se eles estivessem ressentidos, eles não teriam gargalhado, né? Então, a opção está errada. Letra C. Found the jokes about pets as dependents preposterous. Acharam um absurdo as piadas sobre animais de estimação como dependentes. O que eles acharam absurdo foi a ideia da dedução fiscal. Não foi as piadas sobre animais. A brincadeira era o assunto em pauta, não os animais em si. Então, por isso, essa opção está errada. Letra D. Were unaware that vet bills could be knocked off the income tax. Não sabiam que as contas do veterinário podem ser deduzidas de seu imposto de renda. As gargalhadas, elas não indicam que eles tinham ou não conhecimento do assunto. Mas as gargalhadas, elas indicam que eles estavam achando esse assunto muito improvável. Então, por isso também essa opção está errada. Bemoaned the unfair treatment given to pet owners by the IRS. Lamentaram o tratamento injusto dado aos donos de animais pela Receita Federal. Essa opção não tem nada a ver, o texto em momento algum fala isso, e por isso ela está errada. Então, repetindo, gabarito da nossa questão, letra A. Chamando aí sua atenção para a sigla IRS, né, que é a sigla para a Receita Federal Americana. Número 37. In paragraph 2, we learn that many taxpayers this year have attempted to. No parágrafo 2, nós vimos que muitos contribuintes este ano têm tentado. Então, o que os contribuintes este ano têm tentado, segundo diz no parágrafo 2? Letra A. Aliviar sua carga tributária fazendo bizarras despesas com animais, né? Ease their tax burden by making up outlandish tax expenses. Letra B. Adopt pets so they can claim tax deductions.
adotar animais de estimação para que eles possam reivindicar deduções fiscais. C. Call their tax accountants into filing for their pets as dependents. Coagir seus contadores fiscais a pôr seus animais de estimação como dependentes na declaração de imposto. Claim rebates when purchasing domesticated animals. Reivindicar descontos na compra de animais domésticos. E get tax refunds for expenses with their pets. Obter restituição de impostos para despesas com seus animais de estimação. Essa questão eu traduzi aí as frases, né, para você ter a tradução das frases, mas ela foi anulada pela ISAF. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não consegui acesso ao que foi que levou a discussão que levou à anulação dessa questão. Vamos passar para 38. Among the domesticated animals considered eligible for tax deduction are family pets, guide dogs, Doberman dogs, horses in general, house cats. 38. Among the domesticated animals considered eligible for tax deductions are: dentre os animais domésticos considerados elegíveis para deduções fiscais estão family pets, animais de estimação. O que é que o texto diz? O texto diz: in most cases, our family pets are just family pets. He says, they cannot be claimed as dependents, and you cannot deduct the cost of their food, medical care, and other expenses. Na maioria dos casos, os nossos animais de estimação são apenas animais de estimação da família, diz ele. Eles não podem ser considerados como dependentes, se você não pode deduzir o custo da sua alimentação, cuidados médicos ou outras despesas. O simples fato de ser um animal de estimação não fará com que as despesas deles sejam dedutíveis do imposto de renda. Como diz aí, né, a alternativa. Né? A alternativa diz que para serem elegíveis, né, considerados elegíveis, né, basta ser animais de estimação. O texto não diz isso. Então, por isso, a opção está errada. A letra B. Guide dogs, cães de guia. O que é que o texto diz? One exception is service dogs. If you require a seeing eye dog, for example, your canine costs are deductible as a medical expense. Uma exceção são os cães de serviço. Se você precisar de um cão de guia para deficientes visuais, por exemplo, os custos do seu canino são dedutíveis como despesa médica. O que é que significa guide dog? É um cão de guia. É um cão que é treinado para guiar uma pessoa que é deficiente visual. E o que é seeing eye dog? A mesma coisa. Cão de guia para cegos. Então, essa opção ela concorda com o texto. Se for um cão de guia, ele realmente terá suas despesas abatidas do imposto de renda. Esta, então, é a nossa opção correta. Mas vamos ver as outras. A C diz: Doberman Dogs, cães da raça Doberman. The Doberman that guards the junkyard can be deductible as a business expense of the junkyard owner, says Mr. Cadlick. Dito, the convenience store cat that keeps the rats at bay. O Doberman que guarda o estaleiro de sucata pode ser dedutível, como despesa de negócio do dono do ferro velho, diz Caddick. Idem o gato de lojas de conveniência que mantém os ratos à distância. Então, não se refere a todos os cães da raça Doberman, como ele falou lá, como ele especificou na letra C. Ele generalizou, né? Todos os cães da raça Doberman. Não. São apenas aqueles a serviço. Então, a opção descartada. Opção errada. D. Horses in general. Cavalos em geral. O texto diz: Some things a hobby if, among other things, it hasn't turned a profit
in at least 3 of the past 5 years or 2 of the past 7 years, in the case of horse training, breeding, or racing. In that case, you can't deduct losses, only expenses to the extent of income in the same year. Algo é um hobby se, entre outras coisas, não dá lucro em pelo menos 3 dos últimos 5 anos, ou 2 dos últimos 7 anos. No caso de treinamento de cavalo, de reprodução ou de corrida. Nesse caso, você não pode deduzir perdas, somente despesas na medida da renda no mesmo ano. Não estão incluídos os cavalos em geral, apenas aqueles que dão lucro, conforme os exemplos citados no texto. Então, portanto, a opção está errada. E a letra é house cats, gatos domésticos. The Doberman that guards the junkyard can be deductible as a business expense of the junkyard owner, says Mr. Kadrick. Dito, the convenience store cat that keeps the rats at bay. O Doberman que guarda o campo de sucata pode ser dedutível, como despesa de negócio do dono do ferro velho, diz Kadrick. Idem o gato de loja de conveniência que mantém os ratos à distância. Então, há uma possibilidade de dedução quando, se for provado, que o gato ele serve para proteger a loja da invasão de ratos. Isso não inclui todos os gatos domésticos, como ele falou lá na opção. Então, por isso, essa opção está errada. Porque ele não especificou que gatos são, só disse gatos domésticos. Então, o gabarito dessa nossa questão é a letra B de bola. Vamos então passar para agora a tradução do texto. Acompanhe aí comigo. We've been keeping our veterinarian in business lately. First Sammy, our 9-year-old golden retriever, needed surgery. She's fine now. Then Ink, our curious cat, burned his paw. He'll be fine too. At our last visit, as we were writing our 4th, or was it the 5th, consecutive check to the veterinary or hospital, there was much joking about how vet bills would be tax deductible. After all, pets are dependents too, right? Golf was all around. Temos deixado nosso veterinário bem ocupado recentemente. Primeiro, Sammy, a nossa cadela de raça Golden Retriever de 9 anos de idade, precisava de uma cirurgia. Ela está bem agora. Em seguida, Ink, nosso gato curioso, queimou a pata dele. Ele vai ficar bem agora. Ele vai ficar bem também. Em nossa última visita, como estávamos escrevendo, a nossa 4ª, ou seria a 5ª, de verificação consecutiva para o hospital veterinário, houve muita piada sobre como contas do veterinário devem ser dedutíveis. Afinal, os animais são dependentes também, certo? Gargalhadas por todo lado. Nesse parágrafo aí, gente, eu vou destacar aí para vocês, a palavra aqui no finalzinho, esse conectivo after all, que significa afinal, ou depois de tudo. After é um conectivo que está sempre, que significa depois, está sempre em textos. Aqui o then, na terceira linha, esse conectivo then, que significa então, ou em seguida. Aqui nós vemos também o there was, que é o verbo there was no passado, que no presente é o there is, que significa existe ou existir. Aqui onde ele disse houve, houve ou existiu, muita piada, there was much joking. E o should be, que é um verbo auxiliar modal should, que ele é usado quando se dá um conselho, ou quando se cita uma obrigação. Próximo parágrafo. Now, halfway through tax filing season, comes news that pets are high on the list of unusual deductions taxpayers try to claim.
From routine pet expenses to the costs of adopting a pet to, yes, pets as dependents. Tax accountants have heard it all this year, according to the Minnesota Society of Certified Public Accountants, which surveys its members annually about the most outlandish tax deductions proposed by clients. Most of these dog deductions don't hunt, but, believe it or not, some do. Could there be a spot for Sammy and Ink on our 1040, né? Esse é o número do formulário. Agora, no meio da temporada de declaração de imposto de renda, vem a notícia de que os animais estão no topo da lista de deduções incomuns que os contribuintes tentam reivindicar. De despesas de rotina de animal de estimação até os custos de adotar um animal de estimação, sim, como dependentes, os contadores fiscais já ouviram tudo este ano, segundo a Sociedade Minnesota de Contadores Públicos Certificados, que examina seus membros anualmente sobre as deduções fiscais mais bizarras propostas pelos clientes. A maioria dessas deduções, cãozinho não caça, mas acredite ou não, algumas sim. Poderia haver um local para Sammy e Ink em nosso tem 1040, que é o número do formulário aí, que eles fazem os impostos, fazem as deduções de impostos. Vamos passar para o próximo parágrafo. Scott Hadlick is certified public accountant in Eden Prairie, Maine, who moonlights as a stand-up comedian, really, giving me a dog's eye view of the tax code. In most cases, our family pets are just family pets, he says. They cannot be claimed as dependents, and you cannot deduct the cost of their food, medical care, or other expenses. One exception is service dogs. If you require a seeing eye dog, for example, your key's costs are deductible as a medical expense. Occasionally, man's best friend also is man's best business deduction. The Doberman that guards the junkyard can be deductible as a business expense of the junkyard owner, says Mr. Kedrick. Dito the convenience store cat that keeps the rats at bay. Scott Kedrick, contador público certificado em Eden Prairie, Minnesota, que faz bico como comediante, stand-up, verdade. Deu-me uma visão canina do Código Fiscal. Na maioria dos casos, os nossos animais de estimação são apenas animais de estimação da família, diz ele. Eles não podem ser considerados como dependentes, e você não pode deduzir o custo da sua alimentação. Cuidados médicos ou outras despesas, uma exceção, são os cães de serviço. Se você precisar de um cão de guia para deficientes visuais, por exemplo, os custos do seu canino são dedutíveis como despesa médica. Ocasionalmente, o melhor amigo do homem também é o melhor amigo do homem também é a melhor dedução de negócios do homem. A melhor dedução de negócios do homem. O Doberman que guarda o campo de sucata pode ser dedutível como despesa de negócio do dono do ferro velho, diz Cadre. Também, ou Ida, o gato de loja de conveniência que mantém os ratos ao longe, né? Que mantém os ratos fora. Então, aí nós vimos aqui o also, né? Na terceira linha, na quarta linha de baixo para cima, nós temos the best friend also. Also é um conectivo que está demais, né, nos textos de língua inglesa, que significa também. For most of us, though, our pets are hobbies at most. Some things a hobbies if, among other things, it hasn't turned a profit in at least 3 of the past 5 years, or 2 of the past 7 years in the case of horse training, breeding, or racing. In that case, you cannot deduct losses, only expenses to the extent of income in the same year. So, if your beloved bichon
earns $100 for a modeling gig, you couldn't deduct $100 worth of vet bills, or dog food, or dog attire. Para a maioria de nós, porém, os nossos animais de estimação são passatempos no máximo. Algo é um hobby, se entre outras coisas não dá lucro, ou pelo menos 3 dos últimos 5 anos, ou 2 dos últimos 7 anos, no caso de treinamento de cavalo, de reprodução ou de corrida. Neste caso, você não pode deduzir perdas, somente despesas na medida da renda do mesmo ano. Portanto, se seu amado bichon ganha $100 por um show de modelagem, você poderia deduzir $100 de conta do veterinário, ou comida de cão, ou traje de cachorrinho. Então, aí eu destaco para você a palavra income, né, que é uma palavra muito importante para quem vai fazer área fiscal, que significa salário ou renda. Aqui no início, né, o though, que é um conectivo que significa porém, logo na primeira linha, though. Outro conectivo importante que nós vimos aí é aqui o conectivo so, também cai aos montes, texto de língua inglesa, na penúltima linha. So, if you're, que significa portanto ou assim. Esses conectivos, né, eles podem passar despercebidos por serem pequenos, mas eles fazem toda a diferença na interpretação do texto. Então, pessoal, aqui a gente já está passando do horário da nossa aula, né? Agradeço a atenção de vocês e espero que tenham muito sucesso nos estudos. Até mais!